Alô. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é domingo, dia 13, né? É isso aí? É dia 13? Dia 13. Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15 e o verso de número 11. Por favor, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. A epígrafe do texto é a parábola do filho pródigo. Por favor, abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Janeiro, fevereiro, março. Janeiro, fevereiro, março. Chegando a Páscoa já, né? Domingo que vem, né? Glória. O relógio não para, né? O relógio não para. Graças a Deus por isso. Logo Jesus volta. Todo mundo já achou aí? Lucas capítulo 15, verso de número 11. Por favor. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é bom. Eu vou ler o texto. Ele diz assim, ó. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas. Talvez na tua Bíblia esteja escrito alfarrobas, né? Mas aqui é bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. 29. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, e ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-mo-nos e regozijar-mo-nos
porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Feche os olhinhos, incline a cabeça, vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, que a Tua mão poderosa, Senhor, possa estar sobre as nossas vidas. Eu te peço, querido Espírito Santo, que o Senhor nos dê o discernimento e entendimento da Tua palavra, e que o Senhor possa permitir que ela desça de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la de maneira simples. Abre, Senhor, os nossos olhos para que nós possamos ver, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, e quebranta, meu Deus, o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente vai discorrer verso a verso para comentar o texto, né? Um certo homem tinha 2 filhos, um mais jovem, óbvio, né? E um mais velho. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Existia uma regra dos judeus, e essa regra dizia que o filho mais moço, caso houvesse a morte do pai, ele tinha direito a 33% da herança. 67% era do mais velho. Então, era 1/3, né, que cabia ao mais novo. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer de necessidade. Quando as pessoas começam a sentir a falta de Deus, hoje eu não consigo olhar para vocês, que eu esqueci meu óculos, você está vendo, né? Mas não brigue comigo porque acabou a energia lá no meu bairro, né? E a gente saiu de casa no escuro e só voltou energia, agora o Luiz Henrique ficou em casa, né? Nossos portão eletrônico, não conseguimos abrir o portão, a gente veio de carona, enfim, né? Então você não brigue comigo que hoje o negócio está russo. Quando é que as pessoas começam a sentir a falta de Deus? Quando elas se rebelam, quando elas se levantam contra o Senhor, contra as autoridades, contra a família, contra os pais, né? Os filhos rebeldes aí. Quando é que eles começam a sentir que apertou o negócio para eles? Quando acaba o dinheiro. Não tem um ditado que diz que quando um dinheiro sai por uma porta, o amor pula pela janela? Sim ou não? Isso é verdadeiro? Não. Não. Casamento não. Mas na relação familiar, às vezes é. Isso não é uma regra, né? Mas nesse caso é. O cara pediu a parte que ele tinha direito de dinheiro porque ele achava que a vida que o pai dele proporcionava não era boa. Você sabe que esse texto está fazendo uma alusão na relação entre você e Jesus. Você sabe disso, né? É uma parábola entre nós, crentes, que vivemos na casa do nosso pai, e o mundo. E tem muita gente que está dentro da igreja e não é satisfeito com aquilo que Deus lhe dá. Você já percebeu isso aí, né? Não está falando de família, está falando de relacionamento entre as pessoas e o seu pai, que é Deus. Muita gente, irmão, que o Senhor abençoa, não é? Está em casa, está com Deus, está trabalhando com o Senhor, está vivendo com o Senhor, se converteu, tem uma vida legal, mas ele não se contenta com aquilo que Deus lhe dá, ele não se contenta com aquilo que ele tem, e ele então chega a um certo ponto da sua vida que ele chega para Deus e diz o seguinte, falou assim, ó, até que deu para mim, mas agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Eu vou sair aí e vou ganhar o mundo, eu vou sair de Guaratuba, eu vou para São Paulo, porque São Paulo é um lugar melhor, tem mais oportunidade, ou para o Rio de Janeiro, para onde quer que eu seja, ou para os Estados Unidos, né? E lá vou ganhar o mundo, lá vou fazer boa, né? Porque aonde quer que eu estiver, Deus vai estar comigo. As pessoas pensam isso, mas não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. Hoje ainda, a gente virou a madrugada no monte orando. Lá no sítio a gente foi orar de madrugada. Estava um frio, uma chuva. Mas foi uma bênção, né? Era 10 para meia-noite, eu acho 15 para meia-noite, a hora que a gente saiu de casa e desceu o monte para orar. Não ficou muito tempo, 1 hora e pouco. E o pastor Edilson disse assim para mim: pastor, que extraordinário que está a nossa oração. Deus abriu o céu, né? O pastor gravou hoje toda a oração do monte, depois vocês vão ver, vai ser postada no YouTube, a Audrey vai postar, acho que já deve ter postado hoje, senão vai fazer isso hoje ou amanhã. Vocês vão acompanhar a oração. E ele disse: Deus abriu o céu desceu, a presença de Deus, algo extraordinário. Eu disse para ele assim que quando Deus marca um lugar, escute isso aí, quando Deus marca um lugar, o Senhor fala: ó, aqui, eu quero você aqui. E você vai ali, pode ser um pequeno buraco, mas ali tem a presença de Deus. Porque Deus chamou você para estar ali. E talvez outras pessoas não consigam sentir a presença de Deus naquele lugar. Mas você vai sentir, porque você foi chamado por Deus para estar naquele lugar. Quando eu fui a primeira vez naquela terra, para ver aquela terra para que a gente comprasse, era muito sujo, tinha muito mato ali, né, uma capoeira. Não dava para andar direito, bastante dificuldade. E o primeiro lugar onde eu andei, na beirada da cerca, para ver o terreno antes de comprar, eu fui naquele lugar ali, onde a gente foi orar hoje, né, de madrugada. E quando eu cheguei ali, é um morro, né, tinha um anjo de Deus ali. O que chamou a minha atenção naquele lugar foi o anjo do Senhor, ele estava ali de pé naquele lugar. E eu fui andando, eu vi o anjo e eu fui andando até eu chegar lá. E quando eu cheguei, então a gente, em perspectiva, fica mais alto, a gente vê toda a parte de baixo do sítio, que é mais baixo, né? O rio lá embaixo, você vê tudo aquilo lá. E eu vi o anjo do Senhor e o Espírito Santo disse para mim, ele disse: esse lugar eu consagrei para mim, lá no sítio. E ele disse: aqui você vai fazer um monte de oração. A primeira vez que eu fui lá. E agora já está diferente, porque a gente já limpou, já roçou tudo. Arborizamos, né? Plantamos árvore por tudo. Mas ali é o lugar específico onde Deus marcou. Eu plantei uma árvore ali, naquele lugar. Ele tem uma madeira, né, que foi fincada ali, um marco, onde a gente plantou uma árvore. Aquela madeira segura aquela árvore ali. E ali é o lugar onde Deus ele escolheu se manifestar ali. Não é uma coisa minha isso, é uma escolha minha. Mas aquele lugar Deus falou: vem aqui, que aqui eu vou falar com você. Eu já falei para vocês que alguns anos atrás Deus falou comigo e falou que eu tinha que ir lá no Monte Horebe ou no Monte Sinai, se você preferir. E o Senhor falou para mim, ele disse: você tem que vir aqui na minha casa, eu quero você aqui, porque aqui eu quero falar com você e aqui eu quero te dar um presente. Então Deus ele escolhe lugares onde as coisas são diferentes. Então não existe com Deus esse negócio de todo lugar é igual. Não tem isso aí, irmão. Esse aí com Deus não tem. Que às vezes você vai num lugar lindo, né? Poderia falar aqui, não sei, no Templo de Salomão, por exemplo, né? Lindo, cheio de ouro, mas Deus não está lá. E você entra, sai, um lugar bonito, mas não tem Jesus. Você pode ir lá no Museu de Louvre, maravilhoso, lindo, de Munique, eu sei lá de onde. Mas Deus não está lá. Você pode subir na Torre Eiffel para orar lá em cima, lá na França, e falar: nossa, que lindo, mas Deus não está lá. Deus não escolheu aquele lugar para ser seu. Deus não escolheu aquele lugar para ser seu. Não é? Então, existem alguns lugares onde Deus chamou você para estar. E se você sair dele, a bênção de Deus sai da sua vida. Eu não estou falando isso da nossa igreja, de maneira nenhuma, não quero ser leviano. Que se você sair daqui, Deus não vai te abençoar. Não é isso que eu estou falando. Nós estamos falando nesse texto sobre a presença de Deus. Para que o Senhor se manifeste na sua vida com a sua presença, você precisa estar no lugar onde o Senhor chamou você.
Se não for o lugar onde Deus quer você, a presença de Deus não vai se manifestar na sua vida. Porque para Deus se manifestar na sua vida, você precisa obedecer. Obedecer. Eu disse semana passada, quando Deus me trouxe de Curitiba para Guaratuba, eu passei a morar oficialmente em Guaratuba, deixei de morar em Curitiba, passei a morar aqui. Ficamos, sei lá, 12 anos, 13 anos, não sei bem quanto tempo faz que eu moro aqui, né? E o Senhor falou para mim, Ele disse, agora eu quero que você vá morar em Guaratuba. Eu obedeci, vim morar em Guaratuba e moro em Guaratuba. Aí o Senhor disse, quando chegar o tempo adequado, eu vou te dar uma casa de novo em Curitiba. Deus falou isso para mim. Mas foi Deus que falou, não estou buscando isso, não é a minha intenção. E agora, aprove a Deus, depois de todos esses anos, que quando eu vim embora, a casa que eu tinha, quando eu comprei a minha casa aqui, eu dei aquela casa que eu tinha para os meus irmãos. Era coisa de herança, né, do meu pai, então era de 2, 3 irmãos. Então eu dei para os meus outros irmãos, abençoei eles e abri mão, fiquei só com a minha. E agora aprove a Deus que eu pudesse comprar uma casa de novo. Deus quis, falou para mim fazer, eu fiz. Não é da minha vontade, mas Deus é que sabe. E eu só obedeço. Então, esse texto trata exatamente sobre isso aqui. Sobre você obedecer a Deus em tudo que Deus mandar você fazer. Eu tenho falado isso aqui para a igreja continuadamente. Se Deus mandar você sentar aqui, irmão, senta aqui e fica frio. Até que Deus mande você sair. Não se mexe. Não fica reclamando que a cadeira está dura, que o ar-condicionado está muito forte e está frio, ou que não tem ar-condicionado, está calor. Não reclama. Deus mandou você sentar aqui, você tem que obedecer. Porque enquanto você estiver sentado aqui onde Deus te mandou, Deus está com você, irmão. Deus está com você. Você vai orar, Deus vai responder a sua oração. Você vai chorar, Deus vai consolar você. Você está triste, Deus vai alegrar o seu coração. Você está se sentindo sozinho, o Senhor é sua companhia. Por que isso vai acontecer? Porque você está exatamente no lugar onde Deus mandou você estar. Então, quando a gente busca esse texto do filho pródigo, a gente se depara com ele, nós começamos a encontrar aqui algumas verdades bíblicas que a maioria dos pastores e das igrejas não fala para você. Não fala para você. Tem muita gente hoje dentro da igreja com a sua vida espiritual destruída, porque ela foi contrariada na igreja onde Deus mandou ela saiu da igreja porque foi contrariada. E nem todo mundo tem a sabedoria, irmão, de permanecer no lugar onde Deus colocou, mesmo que tenha sido contrariada. Tem gente que não consegue se submeter à autoridade quando não está do seu jeito, não é? Muita gente não consegue, a grande maioria tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade de permanecer. Não é assim, irmão? A maioria das pessoas é assim. E quando não convém mais, quando não está bom, o que ela faz? Ela levanta e vai embora. Mas Deus não mandou ela sair. E eu não estou falando mais uma vez, faço questão de repetir, da nossa igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de obediência. E aí então essa pessoa sai e vai pedir oração de um outro pastor. Aí o outro pastor fala assim, irmão, venha para a minha igreja, porque eu estou orando e Deus está falando que o teu tempo lá naquela igreja acabou. Isso é uma conversa de lobo, essa conversa aí. De lobo. E tem muito crente que está com o seu ministério destruído, com a sua vida derrotada, com a sua família arrebentada, porque ouviu um lobo ao invés e não quis ouvir o seu pastor. Porque o seu pastor a exortou, porque o seu pastor a disciplinou, porque o seu pastor lhe puxou a orelha, porque a ovelha está errado, e é por isso que você vê aquele cajado do pastor, que ele tem uma voltinha assim na ponta, um ganchinho. Você sabe para que é aquilo ali? Porque o pastor está conduzindo as ovelhas no caminho, e tem a ovelhinha que sai, ele pega aquele ganchinho, faz assim, puxa, e põe ela aqui no caminho de volta. E tem ovelha que não gosta de ser repreendida. Ela não aceita a repreensão. Não aceita. E aí fica braba, fica chateada, fica magoada, né? Porque tem muito crente que é casca de ferida, se você encostar sai sangue, não é assim?
Os nossos crentes aqui não são, porque sabe que eu não me dou bem com casca de ferida. Quem é minha ovelha já sabe disso muito bem. Né? Não tem mimimi aqui, não tem, irmão, desculpe. Não tem nada de desculpa, irmão. Eu não vou pedir desculpa para você por falar a verdade. Você não gosta de ouvir a verdade, você tem que ir embora mesmo. Né? Você tem que ir num lugar onde os caras mintam para você. Quem gosta de mentira é Satanás. Eu gosto da verdade, eu prefiro que a verdade me ofenda do que a mentira me adule. Eu não sei você, mas eu penso isso. Melhor você falar a verdade, falar, nossa pastor, você está gordo, você precisa emagrecer, tá uma baleia, né? Tá uma rolha de poço. Daí eu vou olhar, vou falar, meu Deus, mas eu estou uma rolha de poço mesmo, eu vou começar a jejuar, vou orar, vou emagrecer. Do que você fique passando a mão na minha cabeça e falar, nossa pastor, você está tão magro e eu estou imenso. E daí eu falo, não, mas os irmãos estão falando que eu estou magro, eu vou continuar comendo chocolate, banha. Aliás, fizemos uma costela ontem com o Antônio, queimou, né, Antônio? Cadê você? Tá lá. Pegou fogo na nossa costela, quase que tivemos que meter um troço daquele ali, como é que chama aquilo ali? Ó? Extintor. Mas faz parte também, né? Tambor assassino de costela, aquele tambor, né? E é melhor que alguém chame tua atenção para que você se corrija e você vá para o céu. Eu estou falando aqui de obediência, lembre, é o texto. Para esse moço, ninguém falou nada para ele. Porque muitas vezes, escute o que eu vou te falar, o Senhor permite que você saia da presença de Deus. O Senhor permite que você faça a sua vontade, achando que é Deus. Não, eu estou sentindo de Deus, eu vou lá para sei lá onde. E Deus deixa. Deus deixa, irmão. O texto está falando isso. Ó. Deus não impediu ele de sair, irmão. Deus não amarrou ele na casa do seu pai para que ele não fosse embora. Deus não deixou. Deus falou, cara, você quer ir embora? Vai viver a tua vida, vai ser feliz. Não é assim? Mas eu posso? Pode. Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser. Você tem livre-arbítrio. Você pode ir para onde você quiser, fazer o que você quiser. Está tudo certo, irmão. Mas Deus não vai brigar comigo? Não. Não vai brigar com você não, irmão. Deus é um Deus gente boa. Nosso Deus é um Deus gente boa, irmão. Não é? Deus, se tem um cara que é gente boa, é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, pensa num camarada gente boa, é o Espírito Santo. Querido, amável, amigável, extraordinariamente perfeito, extraordinariamente educado. É o Espírito Santo, irmão. Jamais o Espírito Santo vai levantar a voz para gritar com você. Não faz isso. Não faz isso, irmão. Quem conhece o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo é um cavalheiro, um querido. Ele te fala as coisas com amor. A Bíblia diz que o Evangelho é pregado em paz, com amor. Não é no chicote, não é na ripa. Entendeu, irmão? Não é assim, não. O Senhor jamais vai te amarrar na mesa para você não sair da casa dele e ir embora. Ele não vai fazer isso. Você quer ir? Vai, irmão. Pode ir. Você não vai brigar comigo? Não. Não. Está aqui no texto, irmão. Olha aqui, ó. E, vírgula, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Existe uma outra moça chamada Noemi que aconteceu a mesma coisa. Deus colocou eles na terra onde manava leite e mel, tinha tudo do bom e do melhor. Aí veio uma prova, uma grande seca. Os caras falaram, quer saber de uma coisa? Vamos lá para a terra do Moabe, para o Egito, sei lá para onde. Para o raio que os parta. Vamos para lá. Deus falou, não, mandou o profeta e disse, irmão, eis que eu te digo, não vá, porque lá você vai se ferrar. Tem isso aí na Bíblia? Não. Você é livre, irmão, você tem livre-arbítrio, você vai para onde você quiser. Agora, você tem que entender que o Filho de Deus, ele está debaixo da promessa de Deus. Mas a promessa de Deus está no lugar aonde o Senhor te levou. E você precisa aprender isso. A Bíblia diz, irmão, que quando Deus queria que o povo se movesse, o povo quando estava andando no deserto, o que é que Deus fazia? A nuvem se
movia. E à medida que a nuvem andava, o povo ia embaixo na sombra. Porque se não andasse atrás da nuvem, ficava onde? No sol. Ficava no sol, irmão. A nuvem não dava ré. Escute isso, irmão. A revelação de Deus aqui para você. A nuvem de Deus não tinha marcha ré. Ela só ia para frente. E conforme a nuvem se movia, o povo andava debaixo da nuvem. Mas hoje o povo não quer andar mais debaixo da nuvem. Hoje o povo quer andar onde lhe convém. Hoje o povo quer estar onde é melhor para ele. Hoje o povo quer estar onde as pessoas falam o que ele gosta. O povo quer estar muitas vezes no lugar onde as pessoas adulam o seu ego. Onde as pessoas fazem o que ele quer. Quer ver se o irmão é dizimista, então tem mais um pouco de dinheiro, né? Que dele dá um dízimo um pouquinho maior, ele acha que ele é dono da igreja. Ele manda ligar o ar-condicionado, quer mandar desligar, está muito alto, baixa, a cadeira está muito duro, põe uma almofada para o camarada. Se o filho dele não gostar da salinha, porque a irmã falou não, ele já sai pondo os pés nos irmãos. Irmão. Essa é a igreja que a gente está vendo hoje. Não é? Ele esquece que os irmãos estão na salinha de maneira voluntária, fazendo a obra de Deus, cuidando dos seus filhos com o maior amor. Mas às vezes os filhos dos irmãos é meio rebeldinho, né? Não é, irmão? E daí quando os irmãos em casa, os pais estão acostumados, né? Os filhos falam para o pai, senta pai, o pai senta, levanta, mas levanta. Não como isso, ai, papai vai dar outra coisa para você, filhinho. É assim, irmão? Daí vem na salinha, a irmã fala, não, isso aqui não pode. Pai, olha o que eles estão fazendo. Falou não para mim. O quê? Falou não para você, meu bezerrinho de ouro. Vem aqui, vamos embora dessa igreja agora. Não é isso aí, irmão? Se eu estiver mentindo aqui, você pode falar, pastor, você é um mentiroso. Pode falar, irmão. Pode falar. Mas aqui na nossa igreja não é assim não, irmão. Aqui tem regra, você tem que contar na regra, na Bíblia. O que é que a Bíblia fala? Irmão, crie os teus filhos nos caminhos do Senhor, para que quando eles cresçam, não se desviem dele. Sim é sim, não é não. E todo mundo tem que obedecer e acabou. Acabou, irmão. Se tem o bolinho para comer, o bolinho para todo mundo. Se não tem, não tem. A idade é 7 anos, 8 é aqui. Não é lá. Ah, mas o meu filho não tem, o teu filho. E aí todo mundo é igual, irmão. Tem que ter regra. Na igreja, no quartel, na polícia, na prefeitura, na escola, todo lugar tem regra e tem que cumprir. É assim que funciona. Se você não obedece, irmão, nós estamos falando de obediência. Veja, eu não estou um milímetro fora do texto. Obediência. O filho quis sair fora e foi embora. O pai falou, o que você quer, filho? Eu quero a minha parte da herança que eu vou caminhar no mundo aí. Beleza, filhão, vem cá, pega aqui. Estou aqui, pode ir. Vai mesmo, filhão. Vai aí caminhar. Vai caminhar aí. Esses tempos aconteceu no sítio uma situação, a gente tem alguns funcionários lá, e aí teve um funcionário que chegou para o Branco, né, que é o nosso responsável, e disse, fala para o pastor que o pastor está pagando para mim aqui, para mim não dá, porque o serviço que eu estou fazendo aqui, eu tenho que ganhar pelo menos esse aqui. Esse aqui para mim não dá. Ele ligou para mim, falou, pastor, está acontecendo um negócio aqui, os guris estão... Eu falei, fala para ele que ele pode ir trabalhar em outro lugar, então ele vai ganhar o que ele acha que vai, né? Tá tudo bem. Eu já contei aqui a história para vocês lá no Tijucas do Sul, a diária de um trabalhador é R$80, nós pagamos 120. Café da manhã, almoço, café da tarde. Todo o equipamento de segurança, tudo que precisa, tênis, roupa, tudo. A gente dá tudo, faz tudo. Final do mês ganha uma cesta básica grande, show de bola. Abençoado, Natal bênção, Ano Novo bênção, tudo na bênção. Bom trabalho, horário de trabalho certinho, se está chovendo tem capa de chuva, se chover muito fiquem tranquilo, na boa. Mas o cara achava que R$120 por dia não era bom, ele queria ganhar 200.
Então a gente dispensou ele. Pediu para ir embora, que ele ia trabalhar em outro lugar onde ele ia ganhar 200. 10 dias depois, que foi ontem, ele ligou. Puxa, eu vim trabalhar aqui, mas não deu certo. Será que eu posso voltar a trabalhar aí para ganhar o que eu ganhava? Não, agora não pode mais. Já preenchemos a vaga, não tem mais lugar. Por favor. Por favor. Sabe por quê, irmão? Porque ele vai voltar a ganhar 80. Os 120 ele perdeu. Perdeu. Não tem mais cesta básica no final do mês para toda a família. Perdeu. Patrão, gente boa, que compra café de boa marca para ele beber com leite na hora do café, pão à vontade. Carninha todo dia diferente, franguinho, outro dia carninha de boi, outro dia carninha de frango. Todo dia tio Gerson faz almocinho, feijão, arroz, benção, come à vontade. Acabou, irmão. Agora vai ganhar 80, tem que levar a marmita. Tem hora para entrar, hora para sair. Se coçar, o cara xinga. Isso é o mundo, irmão. Você acha que não está bom para você onde você está? Está cheio de gente reclamando. Né? Está cheio de gente reclamando. Estou te dando um exemplo prático da vida aí fora como é. Está cheio de gente reclamando, irmão. Que não está bom. Não está bom. Não está bom, então você tem que ir aonde está bom para você. Só que vai chegar uma hora que a prova vai chegar na sua vida, irmão. Entendeu? Vai chegar uma hora que a prova, que a realidade do mundo vai bater na tua porta. A realidade do mundo vai bater na tua porta. Olha o que aconteceu. E, havendo ele gastado tudo, porque ele estava... Quem tem dinheiro acha que não precisa de Jesus, né? O cara está na boa, não precisa, né? Mas o mundo passa, as coisas do mundo passam. E aí você vai recorrer para quem? Olha o texto. Houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer o quê? Quem é que chegou na vida do homem? A senhora Nice. Conhece a senhora Nice? A necessidade. Né? Que quando o cara está de barriga cheia, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando, né? Filhinho está com a pança cheia, isso aqui eu não como. Ovo, não gosto. Não como isso aí. Mas a hora que está com fome, né? Apesar que agora não dá mais para usar como base, né? Eu brincava e dizia assim, você tem que deixar teu filho servir o exército. Para ele aprender a dar valor na comida da sua mãe, ele tem que ir para o exército, irmão. Né? Comer frango metralhado, arroz peneirado, virar um caçador de feijão, ele tem que aprender isso aí, irmão. Comer na chuva, que a marmita enche d'água, você tem que ir jogando a água para ir comendo a comida. O bife cai no chão, você tira o bife e faz assim, para você comer. Você está morrendo de fome. Deixa ele 3 dias sem comer, irmão, vê se ele não começa a gostar de comer ovo. 3 dias só. Começa a gostar de comer feijão com farinha. Já não vai mais reclamar do teu tempero. Irmão? Fica tomando água uma semana, quando você colocar um tangue na mesa, ele acha que é champanhe. Eu quero Coca-Cola. Ui, Guaraná? Não. Gole, não gosto. Eu quero Coca. Deixa o cara ficar uma semana tomando água suja, irmão. Para você ver como muda. O gosto do camarada já muda. Já vai mudar. 15, por favor. E foi, vírgula. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra. Por que ele foi falar com um cidadão daquela terra estranha, irmão? Porque tudo isso aconteceu em função dele ter feito a escolha errada. Ele escolheu sair de dentro da casa do seu pai. Foi ele que escolheu, o livre-arbítrio, irmão. Você não pode reclamar da vida que você vive porque você escolheu vivê-la. Você não pode reclamar. Da profissão que você tem, porque você escolheu a profissão na qual você trabalha. Você que não quis estudar ou quis estudar. Não é?
Foi você que estudou, que trabalhou, que se formou, e agora você está reclamando? Por quê? Não pode? O qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Vamos para frente. 16. E desejava encher o seu estômago com as bolotas são alfarrobas, eu já falei para você. Hoje até a gente come alfarroba, né? Quem já comeu alfarroba aí? Não ainda? Eu acho que você já comeu, mas você não sabe. Porque hoje tem alfarroba na bolacha recheada, tem alfarroba numa série de alimentos que você come. Ele é riquíssimo em proteína, riquíssimo em fibra, é um alimento extraordinário. Ele é como uma abóbora pequenininha, só que agora estão começando a plantar já no Brasil. Mas ele é um alimento que tinha muito lá no Oriente. E antigamente se cortava e dava para os porcos. Era um alimento fácil de você plantar. Eu acho que a abóbora é o mais perto disso aí. Que daí você conserva, fica lá guardado e você vai dando o ano inteiro e tal, né? Mas ele é um alimento que parece chocolate, irmão. Ele parece o cacau. Ele é mais para esse lado aí, né? E ele tem uma fibra muito boa. Hoje, se você for numa casa de produto natural e você pedir alfarroba, tem lá para você comprar. Você coloca como se fosse uma proteína vegetal na tua comida. Ele é extraordinário, irmão. O problema é que in natura ele é duro, que é um pau, você tem que roer, ele parece um coco. É uma abóbora perto de um coco. E aí para você comer é uma luta. Tem que ter dente bom, senão você não come, né? Vamos lá mais um pouquinho. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Sabe por quê? Porque no mundo ninguém dá nada para você. O mundo não tem nada para você, irmão. Por isso, lá no mundo, ninguém vai dar nada para você, não. No mundo, ninguém vai te convidar para almoçar de graça, porque no mundo não tem almoço grátis. O mundo não tem isso, irmão. E quando a gente faz as escolhas erradas, a gente descobre isso. Que a gente está acostumado a viver aqui, né? Não é? Eu já falei isso para você, sai do país para você ver. Tem um monte de gente que fica amaldiçoando o Brasil. Essa terra é uma bosta, porque esse país é uma merda, porque isso aqui não tem oportunidade. Irmão, vai lá fora para você ver. Vai lá fora para você ver, irmão. Vai lá fora. Quando você senta na mesa para comer lá fora do país, em outros países, irmão, eu perguntava para o Tiago, eu falava, Tiago, nós estávamos acho que 5 dias fora do país. E a gente comendo, irmão. Não estava passando fome, nós estávamos comendo. Eu falei, ô Tiago, que comidinha mequefe, né? Ele, pois é, pastor, nós estávamos num hotel 5 estrelas, irmão. Que comidinha mequefe, né? Ele, meu Deus, pastor, misericórdia. Eu falei, você não está com saudade da sua terra? Ele falou, Jesus, que vontade de comer feijão. Eu falei, só feijão? Ele falou, pastor, nós precisamos comer uma banana. Se não comer uma banana, vai dar uma coisa em mim. Ele falou, a hora que eu chegar no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é comer feijão com arroz. Meu Deus, que vontade que eu estou de comer uma comida que preste. Você não tem lugar nenhum do mundo, irmão. Uma comidinha mequefe. Por isso que lá todo mundo é magro, não tem gordo lá. A comida dos caras é muito ruim, irmão. É muito ruim. Depois a gente foi lá para a Turquia, só chá, irmão. Até que no primeiro copinho que você toma, ele é gostoso. Aí depois você chega no troço, chá. Chá. Vai tomar café? Chá. Chá. E é só aquele vermelho lá. Só tem aquele. De hibisco com coisa. Aqui você toma e fala, nossa. Aí você chega lá, 2 dias, você não aguenta sentir o cheiro daquilo mais. É só aquilo e suco de romã. E se você quiser. Não tem outra coisa para você tomar. Nem na rua, nem em lugar nenhum, irmão. Você para no lugar para tomar um suco, me dá um suco, romã. Ali tem um negocinho de suco. Aí tem as máquinas cheias daqueles, os romã lá é desse tamanho assim, ó, parece um melão. O cara corta no meio, põe no troço e vai, espreme assim, corre no copo. Primeiro que você toma é lindo, né? Você fala, nossa, que delícia que é esse negócio. Aí de tarde que você vai tomar um suco de novo, porque lá não tem água, né, irmão? Não tem água. Não tem água, não, vaso. Dá um copo d'água? Não tem. É só para comprar, e é o dobro do preço do suco. Sem não custar mais caro.
Lá não tem água potável. Irmão, não tem. Água mineral, o gosto é horroroso. Você vai no chuveiro e fazer assim, ó, você pega cólera. Irmão. Você pega cólera. Não pode abrir a boca quando você está tomando banho no chuveiro. Fazer assim com os olhos. Irmão. Não é igual aqui que você fica assim no chuveiro. Você fica assim, né? Ninguém lhes dava nada. E, tornando em si, veja que esse texto faz a gente lembrar que muitas vezes, na maioria das vezes, as ações que nós tomamos na nossa vida, nós estamos fora de si. O cara estava fora de si, irmão. Eu pergunto para você, por que você acha que o cara estava fora de si? Seria uma situação espiritual? Ele estaria induzido por um espírito que o estava levando para fora da casa do seu pai, colocando nos seus olhos a riqueza, a luxúria e tantos outros sentimentos e desejos que permeiam a alma das pessoas que flertam com o mundo? Porque agora ele caiu em si. Tem muita gente aí, irmão, que está aí fora, que está fora de si, está viajando a maionese. Ele não está dentro da verdade, ele não vive a verdade. Ele não consegue ver, ele vive numa bolha. Achando que o mundo é maravilhoso, que as coisas são maravilhosas, que as pessoas são maravilhosas, que a comida lá de fora é maravilhosa e a de dentro de casa é ruim. É pouca, não é boa. Tem muita gente. Mas aí quando o cara conhece a nice, que é a necessidade, o que acontece? O cara cai em si. E a Bíblia diz isso, ó, tornando em si, quer dizer, voltando à realidade, que é o que a Bíblia está dizendo. Disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando? Ele lembrou da casa do seu pai por quê? Porque ele estava com saudade? Porque ele estava com fome. Então veja que tudo na tua vida tem um propósito, né? Não tem? Qual é a função do deserto, irmão? Qual é a função da prova? É fazer você se lembrar da casa do seu pai. É quando você está na prova, você fala, meu Deus, mas na casa do meu pai era tão bom, mas eu só ficava reclamando. Eu só ficava enchendo o saco de todo mundo, porque eu era um chato. Que eu estava com a minha pança muito cheia e daí eu só sabia reclamar. Mas agora que eu estou aqui passando fome, que eu estou na prova, que eu estou na necessidade, agora eu estou lembrando da casa do meu pai, como lá era bom, mas quando eu estava lá era ruim. Não é? Quando eu estava lá, irmão, era ruim, mas agora é bom. Não é? Porque nada é tão ruim que não possa ficar pior. E aí, quando você estiver no ruim de verdade, você vai ver como tua vida era boa. Não é isso aí? Aí você vai ver como a tua vida era boa, irmão. Porque quando Deus colocou você numa vida boa, numa vida mansa, não estava bom para você. Não estava bom. Porque está reclamando? E a gente reclama do que é bom? Sim ou não? Sim. A gente reclama do que é bom. A maioria de vocês viu também. Às vezes você vai comer num lugar, comida é boa, mas você reclama. Vai comer uma picanha. Nossa, mas a picanha tá dura, né? Você não é assim? Ah, irmão. Tá comendo um bifinho de alcatra. Eu tô na alcatrinha, hein? Eu falo, nossa, mas esse bife tá meio durinho, né, irmão? Aquele bifinho que nós comeu, não, mas aquele lá era mignon, irmão. Aquele é molinho, né? Agora tá comendo de alcatra, tá reclamando. Não é isso aí, irmão? A gente não reclama de coisa boa, reclama.
Vai comer uma carninha com olho, com molhinho, né? Quem gosta aqui de uma carninha com molho nesse frio, né, irmão? Você pega aquele feijão, caldo grosso, assim, põe uma farinha nele, faz um pirãozão. Aleluia. Oh, glória. Cadê Neuci? Oh, aleluia. E aí você põe aquele molho assim, irmão. Hã? Aquele molho gordo. Que molho magro não é bom, né? Bom é o gordo, né, irmão? Aquele molho gordo por cima, assim, aquela gordura, aquela banha que chega a brilhar no meio do molho. Hã? E ele vai molhando, aquele pirão seco vai molhando naquele molho. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco nós vamos começar a falar língua estranha, já vai molhando aquele negócio ali. E aí o cara olha e fala: mas não tem aquele ossinho com tutano, ó, irmão? Vai procurar o caminhão de onde você caiu, rapaz. Ossinho com tutano tem na casa da sogra só. Aqui não tem. Né? Reclamar de um negócio desse, irmão. Pirãozinho com uma carne com molho, com um ovinho frito de gema mole. Onde é que andava isso aí, irmão? Onde é que andava isso aí, irmão? Mas os irmãos reclamam. Reclama, irmão. Mas. Se você põe o queijo mais maduro, o cara fala que está muito duro. Se você compra um fresquinho, o cara fala: nossa, mas esse caldinho é meio, né? Cara, você está comendo queijo, está reclamando. Vai comer aquele da panificadora lá que é só maisena, aquele lá é só maisena. Um queijinho do sítio e está chorando, irmão, que está muito seco, está muito mole. Então a gente reclama sim daquilo que está bom. E a gente reclama. A gente reclama. Nós somos meio enjoados, né, irmão? Não somos? Nós somos meio enjoados. Abundância de pão na casa do meu pai, mas eu aqui padecendo de... Repita comigo, livre. Repita comigo, livre. Escolha. Amém? 18. Levantar-me-ei. Veja que ele aqui está treinando. Ele está falando consigo mesmo. Você acha que você fala com você mesmo? Você é louco, né? Você conversa com você mesmo? Eu converso comigo mesmo. Eu falo: quando eu for lá, que eu encontrar Simone, eu vou falar umas verdades para ela. Não é assim? E aí quando chega, eu falo: daí, Simone, querida, como vai? Mas não fala nada. A gente vai treinando, né? Mas depois não tem coragem. Olha lá. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. O que ele foi fazendo? Ele foi treinando. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele: você está treinando já, irmão? Pergunta para ele. Você está treinando aí, irmão? Ô, glória! Ah, irmão, porque quando chegar na presença do Pai, vai ter que estar perfeita a tua conversa. Temos que ir treinando já. Porque daqui a pouco você vai encontrar o anjo, você vai falar o que para ele? Ô Senhor, enviado de Deus, eu sei que eu pequei contra o Senhor, eu pisei na bola. Eu estava lá em Canaã e eu resolvi ir para o Egito. Será, anjo, que dá para o senhor chegar lá na presença do papai, intercedendo por mim? Ele vai falar: não. Intercede por você só Jesus, não é eu. É, irmão. Intercessor é só Jesus e o Espírito Santo. O anjo não intercede por ninguém. O anjo vem para trazer o galardão ou a espada, ou um ou outro. Depende do que você merece, ou eu. Não sei. 20. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. 20. E levantando-se, foi para seu pai. Primeiro ele treinou, né? Então antes de gerar qualquer ação na sua vida, vem primeiro o arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, irmão. Você tem que aprender isso aí. Sem arrependimento não há perdão. Se você não se arrepender, Deus não vai te perdoar.
Mas para você mostrar teu arrependimento, o que é que você tem que fazer? Confessar o seu pecado. E o que é que traz a consciência do pecado, irmão? O que é que traz? Anice. Anice, irmão. A necessidade, a prova, a luta, o deserto. É isso que traz a consciência do pecado. Irmão, isso é Bíblia. João Batista, ele disse para os caras: quem os avisou para fugir da ira vindoura? Ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você tem que ter fruto de arrependimento, irmão. Para Deus mudar a sua vida, primeiro você tem que se arrepender do pecado, abandonar o pecado, para daí você vir na presença de Deus e Ele te perdoar, certamente te perdoará. A Bíblia diz que Ele vai perdoar o nosso pecado. Então, depois do pecado perdoado, aí a gente vai ver o que vai acontecer. Olha o texto. E, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Onde é que você vê isso escrito de novo? Só tem mais um texto. A Bíblia diz: e Jesus, movido de íntima compaixão, chorou. Dá uma olhada aí. Está escrito de novo. E movido de íntima compaixão, seu pai chorou. Por quê? Porque ele viu o seu filho arrependido. Porque a fome trouxe a lembrança trouxe a realidade ele mostrou que ele pisou na bola e que ele pecou. E aí, irmão, a ação que foi voltar para a casa do pai. E o pai estava pronto para recebê-lo. Veja que esse texto é extraordinário. Ele diz assim, ó: e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O que esse texto conta para mim e para você? Que o pecado de Deus é pleno. Não tem nada entre parênteses. Quando o Senhor nos perdoar, Ele nos perdoa totalmente, 100%. Porque o Senhor nos ama. E Ele quer que você chegue ao pleno conhecimento da verdade para que você seja salvo. É isso que a Bíblia diz. Por isso Deus deu o seu Filho, o único Filho, o unigênito Filho de Deus, para morrer na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, quando há arrependimento, e existem ferramentas para que esse arrependimento venha no nosso coração, e você precisa aprender isso. E essas ferramentas serão aplicadas na sua vida se você quiser. Se você não quiser, não. De novo, livre escolha, livre-arbítrio. Você que escolhe ir para o deserto, a opção é sua. Através das suas escolhas. Se você quiser ir para o deserto, você vai. Se você quiser ficar sentado debaixo da autoridade de Deus no lugar que Deus te colocou, você fica também. Não quer dizer que você não vai pagar o preço. Não quer dizer. Porém, é melhor você ficar na obediência com Deus, onde não vai te faltar absolutamente nada, onde Deus vai prover tudo o que você precisa, onde o Senhor será o seu pai, o seu marido, o seu amigo, o seu provedor, porque você está na presença dEle, debaixo da obediência, e você vai ficar com Ele. Não é, irmão? Ou você escolhe sair da presença de Deus, fazer a sua vontade, ouvir a voz dos lobos e correr lá fora pela sua própria sorte. Aí quando você encontra nisso, você entende, se arrepende, compreende, se arrepende e volta. Agora, tudo que você passou lá e todas as consequências das suas ações naquele lugar são responsabilidade sua, não é de Deus. Você não pode orar e dizer: ah, Senhor, mas eu estou com o meu pé quebrado. Está quebrado porque você está correndo lá fora, chutou uma pedra, quebrou o pé, é consequência do seu pecado. E você vai ter que ficar com o pezinho torto, apesar de curado, porém torto. Quem sabe às vezes dá uma doidinha para você lembrar que não é para você correr lá fora. Mas
Porém, todavia, foi opção sua. Você escolheu isso. Não foi Deus que mandou. Né? Porque tem um monte de crente aí que fala, ai, Deus me mandou ir para aquele lugar. Aí Deus não mandou. Cara, Deus não tem nada com isso. Deus não mandou nada, é você que quer. É você que quer. E aí você fica jogando as costas de Deus. Como se Deus fosse um costa larga, né? Tudo é culpa dele. Ah, Deus mandou. Deus mandou. Para com isso, irmão. Para com isso. Assume tua responsabilidade. Assuma as tuas responsabilidades das escolhas que você fez. Não é? Vamos para frente, Cláudio. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. Eu poderia aqui dizer para você o que cada uma dessas coisas significa ou simboliza, mas não precisa porque não é a direção do nosso texto hoje. Hoje a gente vai falar meio chão de fábrica mesmo, né? O que isso aqui está dizendo? Ele está dizendo que Deus vai restituir para você tudo o que você deixou para trás. Aqui já trata de restituição. Foi o que eu falei para você, quando você abre mão das coisas em favor de Jesus Cristo, e aí chega o tempo da restituição, daquilo que você perdeu, neste caso por desobediência, mas poderia ser também pela obediência. Você abriu mão disso, daquilo, daquele outro, em favor de Jesus Cristo, do seu Evangelho. Vai chegar um tempo em que o Senhor, Ele vai restituir para você tudo aquilo que você perdeu. Quando houver arrependimento. Quando houver arrependimento. Então, o Senhor vai trazer de volta. O texto está falando isso de maneira muito clara. Roupa nova, a roupa fala de santidade, você sabe disso. Roupa branca, roupa suja. Né? Roupa branca, uma nova unção, um novo tempo. Não é? Fala sobre o anel no dedo, autoridade. Fala sobre a sua sandália, caminho, projeto. Não é? Poderia discorrer isso aí, mas um bom tempo falando sobre isso. Não quero entrar. Mas vamos passar só por cima, devagarzinho. Então o Senhor restituirá. Então quando você saiu, se perdeu no caminho, fez a escolha errada, se arrependeu, voltou para a igreja, voltou para a presença de Deus, o que é que vai acontecer? O Senhor vai restituir a tua santidade, é a roupa nova. O Senhor vai restaurar a tua autoridade do teu ministério, é o anel. E o Senhor vai te colocar de volta no caminho, sandálias novas. Amém? E trazei o bezerro cevado. Aí começa a bênção de novo. Agora restituiu o ministério, restituiu a autoridade, se voltou de novo para o caminho, está vestido novo, roupa nova, jeito novo, tudo de novo na presença do Pai. Aí então a bênção é a última a chegar. É a bênção financeira. É a restituição das coisas que você perdeu em função da rebeldia ou das escolhas, né? Diferentes aí ou erradas que você fez. Amém? Então aí vem a segunda parte da restituição. Vem o bezerro. Vem a alegria. E alegremo-nos. Aí a gente volta para a família italiana, né? Que tudo que tem de bom está em volta da mesa. Oh, glória. Ah, irmão? Aí você volta para o churrasco. E você vê que a Bíblia está falando de churrasco, né? Você está vendo aí, ó. Depois você fala que é eu que sou gordo que só fico falando de churrasco. Não, é a Bíblia, irmão. Traz o novilho. Vamos para o churrasco. Bênção, churrasco. As pessoas voltou tudo para a igreja. Churrasco. Vai ter casamento, os irmãos vão consertar. Churrasco. Tudo acaba em churrasco. Igreja e churrasco, tudo a ver, irmão. É a Bíblia que está falando. Não é bolo. Você está vendo ali, ó, vamos fazer um bolo e brigadeiro. Está escrito isso aí? Vamos fazer pastel. Está escrito isso aí? Vamos fazer feijoada. Está escrito isso aí? É churrasco, irmão.
Então por isso que na nossa igreja é churrasco. Amém? Aí somos bíblico, irmão. Biblicista. Então tudo que é comemoração, tudo que é festa é churrasco. Vamos para frente. Porque este meu filho estava morto e revi. O que ele está falando? Por que morto? Porque ele estava fora na direção de Deus e lá não há salvação. Amém? Fora de Jesus não há salvação, irmão. Sem Jesus não há salvação, meu querido. Só há salvação em Jesus Cristo. Só há salvação no Senhor. Meu filho estava fora de Jesus e agora ele voltou para Jesus. Ele tinha se perdido e ele foi achado e começaram a alegrar-se. Então, quando essas pessoas que tomaram as decisões erradas, se afastaram da congregação, saíram da presença de Jesus Cristo, elas são encontradas e são trazidas de novo. Deve haver na congregação o quê? Alegria. Porque as pessoas estavam perdidas e agora elas foram encontradas. Amém? Tem mais texto aí ainda? Acabou. E seus filhos mais velho, vamos falar, nós temos um pouquinho de tempo, 10 minutos, eu vou falar sobre o filho mais velho. E o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que está acontecendo que está tendo essa festa aí? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Por quê? Por quê, irmão? Porque ele achava que não era justo. Quanta gente que está bicudo na igreja porque acha que a igreja não é justa. Que Deus não é justo. Está cheio de gente aí, irmão. Ah, eu fiquei brabo com Deus porque meu pai morreu, isso não é justo. Ah, eu fiquei brabo com Deus porque o meu filho teve uma pneumonia, morreu, e eu não quero mais, Deus não existe, porque se Deus existisse, meu filho não tinha morrido. Está cheio de gente aí falando isso, irmão. Achando que a culpa é de Deus. Das coisas ruins que aconteceram na vida das pessoas é de Deus. Ah, caiu uma bomba lá em Kiev, matou todo mundo lá, um monte de criança, e se Deus existisse, eles não tinham morrido. Não está cheio de gente falando isso aí? O que Deus tem a ver com isso aí, irmão? O que Deus tem a ver com isso aí? Eu te pergunto. As pessoas não se alegram quando os mortos são ressuscitados por Deus. Que as pessoas fizeram coisa errada, saíram da igreja, saíram da presença de Deus, pecaram, se prostituíram, roubaram, não interessa o que os caras fizeram. Se perderam, foram para fora, aí ficaram lá, sei lá quanto tempo lá fora, gastaram tudo que tinha, ficaram na miséria, ficaram pobres, se arrependeram, estão entristecidos, querem voltar para Jesus, daí eles voltam para Jesus. E aí os que estão dentro da igreja ficam bravos. Nossa, onde é que já se viu o pastor aceitar esse povo de novo na igreja? Não é o que está falando aqui? Sim ou não? Onde é que já se viu? O pastor está recebendo essas pessoas. Eu não aceito isso. Olha aqui, ó. A pastora Carla, a gente brincou essa semana, né, Carlota? Não sei o que nós estava falando. E ela olhou para mim e falou: nossa, pastor, você está fazendo isso? Não sei o que eu estava fazendo para alguém, de uma comida que eu tinha feito para alguém. Ela falou: e nós estamos aqui, você não faz. Eu falei: nossa, você está igual o filho pródigo. Falei para ela, não falei, Carla? Falei: você está igualzinho o filho pródigo que estava na casa do pai, reclamando porque o pai estava abençoando os irmãos, e para ele nada. Verdade, irmão, isso é muito mais comum do que você imagina. Ah, mas eu estou na igreja, eu não me desviei, eu não saí, eu não lesei ninguém, eu não fraudei ninguém, eu não adulterei com ninguém, e para mim você não me deu um chocolate, mas daí os caras fizeram, pintaram, bordaram, agora voltou, você vai dar um chocolate? Não é isso aí que as pessoas falam? Eu falo às vezes, ensino a minha filha, que agora é pastora, ensino ela, ensino o Heiser,
que o pastor ele tem que amar as suas ovelhas, independente de quem, como e quando. O pastor tem que se alegrar quando uma ovelha volta para a igreja arrependida. E quanto mais a miserável da ovelha fez de porcaria, maior vai ser o perdão que Deus vai lhe dar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, irmão. Estamos aqui para receber, para se alegrar que as pessoas estão se arrependendo, estão voltando para a igreja, voltando para Jesus. Todo mundo deveria se alegrar, mas a maioria não se alegra, a maioria faz bico, fica chateada, não gosta. Ah, mas eu não gosto. Cara, você não tem que gostar. A igreja é de Jesus, as ovelhas são de Jesus. É Jesus que está resgatando, que está trazendo. A nossa função é amar as pessoas. Não quer dizer que você tem que pegar ela e levar para dentro da tua casa para, morar com você. Isso é outra coisa. Mas a convivência dentro da igreja, no meio dos irmãos, na alegria, no churrasco, na festa, na chuva, esse aí, irmão, tem que ter alegria de todo mundo. Tem que ter alegria. E se não é fácil para você que está na igreja, imagina para o filho pródigo que está voltando. Tem que baixar a bola, tem que se arrepender, tem que passar toda a vergonha que está passando, porque fez cagada, porque fez merda. E aí tem que voltar de cabeça baixa, se humilhado, não é? E ainda tem que olhar para os irmãos que ficam apontando o dedo. Olha aí, ó, velha, roubou todo mundo, agora está aí na igreja. Quem é você, irmão? Quem sou eu? Ninguém. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, nós estamos aqui para amar os nossos irmãos, porque se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado, irmão. E as pessoas precisam aprender isso. Igreja é hospital, e hospital recebe doente, e alguns em estado terminal, quiçá mortos, para que sejam ressuscitados. E esse texto fala conosco de uma maneira muito clara, que não é porque você está na presença do Pai, que você tem mais mérito do que aquele que não está. A gente tem que aprender isso, irmão. A Bíblia diz, aquele que não caiu, cuide para que não caia. Quer dizer que você pode cair também, irmão. E se você cair, os irmãos vão ter que receber você também. Ninguém está no alto da glória, a não sei quando você vai lá no estádio do Coxa, lá é alto da glória. Lá você vai estar lá, mas se não, não. Está todo mundo nivelado aqui por baixo, irmão. Ninguém é melhor que ninguém. E as pessoas precisam aprender a entender isso. Que a igreja é de Jesus. E que Jesus vai começar a resgatar. O texto está trazendo para nós hoje. Vai começar a resgatar os perdidos. Vai começar a ressuscitar os Lázaro. E você vai ter que olhar na cara dele e dar paz do Senhor, irmão. E se alegrar. Porque você é crente. Ai, pastor, mas agora essa pessoa que eu não gosto. Ai, mas eu vou ter que conviver. Vai, irmão, vai sim. E se você não amar ele, Jesus não vai amar você. E se você não perdoar ele, Jesus não vai perdoar você. Isso é igreja, isso é evangelho. Mas ele se indignou, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi, ou pisei na bola, ou pequei, o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Você não come o bezerro porque você não quer. Você não come bolo porque você não quer, o bolo está aí, ó. Você não se regozija porque você não quer. Porque você está nervoso, porque você está chateado, porque você não concorda, porque você está contrariado, e daí você fica reclamando. A bênção de Deus está aí, pega quem quer. O Espírito Santo está na igreja, recebe ele quem quer. O anjo do Senhor passeia na igreja, recebe a bênção quem quer.
Não está recebendo é porque você não quer. Porque se você abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo entrar aí, ele vai fazer morada. É isso que a Bíblia diz. Vai transformar a tua vida, vai salvar a tua família, vai alcançar a tua casa, vai mudar você. É só você abrir o teu coração e deixar o Senhor entrar aí. É isso que diz lá no livro de Apocalipse: eis que estou à tua porta e bato, e se abrires entrarei, sentarei e cearei contigo. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. Precisa permitir que o Senhor Jesus entre na tua vida, entre na tua casa e faça uma grande morada, uma grande mudança. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Feche os seus olhinhos, por favor. Você que está em casa, abra suas mãozinhas aí. Querido Deus, em nome de Jesus, eu já trouxe aqui a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero te pedir, meu Deus, na autoridade e poder do teu nome, que a tua mão, Senhor poderosa, esteja sobre a nossa igreja. E que o nosso ministério seja um ministério resgatador de almas. Que nós possamos alcançar, Senhor, os perdidos. Dá para nós sabedoria, Senhor, para alcançar os irmãos que estão fora da igreja. Os irmãos, meu Deus, que se perderam no meio do caminho. Que eles possam ser alcançados. Que a nossa igreja seja, Senhor, como uma lamparina no meio da escuridão. E que eles possam, Senhor, se direcionar para cá, sem que aqui ninguém lhes aponte o dedo, ninguém lhes julgue, mas que eles tenham a oportunidade de se reencontrar contigo nesse lugar. Que essa igreja, Senhor, seja reconhecida por isso. Que aqui tenham ovelhas, irmãos, e não hipócritas, Senhor, apontadores de dedo, juízes que julgam as pessoas, mas que nós possamos aqui, papai, quebrantar o nosso coração e descermos na tua presença para que juntos possamos ir morar no céu. Alcança, Senhor, todos aqueles irmãos que estão aflitos, cansados, para que eles te encontrem nesse lugar, para que eles sejam alcançados nesse lugar, para que essa palavra possa alcançar os seus corações. Quem sabe, Senhor, quantos que estão aí nesse mundo fora do teu caminho, porque fizeram opções erradas, porque tiveram atitudes erradas, mas hoje arrependidos, Senhor, arrependidos, estão chorando na tua presença e esperando a oportunidade de voltar para a tua casa. Que o Senhor possa nessa noite, Deus, alcançar os seus corações. Que o Senhor possa, meu Deus, nessa noite perdoar o seu pecado, as suas escolhas erradas, e eles, Deus, possam ser alcançados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, nos capacita cada um dos membros desse corpo, Senhor, da nossa igreja, para que nós possamos amar os nossos irmãos, para que nós possamos, meu Deus, suportá-los, para que eles tenham a oportunidade de voltar para a casa do nosso Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre cada um deles, assim como um dia o Senhor estendeu para mim e para cada um dos meus irmãos. Assim como nós fomos alcançados pelas tuas muitas misericórdias, o Senhor possa alcançar cada um dos irmãos com as suas misericórdias, perdoar os seus pecados e ajuntar-lhes, Senhor, na sua casa, que é a nossa casa. É assim, meu Deus, que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nisso, pode dar uma salva de palmas aí para Jesus. Glória a Deus. Tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, se trouxeram, né? Erga a sua mãozinha aí, que os irmãos vão entregar um envelopinho para você deixar a tua oferta. Não se esqueça, semana que vem, domingo, será culto de Páscoa. Não deixe de convidar alguém aí para vir na igreja, né? Traga mais alguém, você que está na igreja virtual aí, né? Quem sabe, domingo que vem nós passamos de 10 mil pessoas, né? Aí estamos batendo nos 10 e baixamos, ficamos entre 9 e 10. Quem sabe semana que vem
a gente passe para 11 mil, 12 mil pessoas aí no nosso culto, né? Se você convidar alguém, com certeza passaremos. Seja você um evangelista, seja você um pregador de amor, né? Para que a gente alcance todo mundo, irmão, que está perdido, que está desviado. Eu falo sempre que a nossa igreja é curva de rio, né? Estamos aqui para receber todos curva de rio, não tem problema, irmão. É só mais um curva de rio, nós já somos um monte, mas mais um a menos, né? Vai fazer diferença. Aleluia, glória a Deus. E Jesus é bom, maravilhoso. Glória. A gente vai orar. Feche os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço, papai, que o Senhor nos abençoe com a tua presença, e que o Senhor possa abençoar todos os ofertantes e todos os dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe essa oferta, pode se levantar e vir trazer aqui, por favor. Queria só avisar vocês, não esqueçam, amanhã, segunda-feira, a gente tem a oração, tá? Então todos que quiserem vir à oração, podem vir, tá bom? Todos. Aí tem uma oração bem bacana, todo mundo ora. E tá todo mundo convidado aí, caso queira, né? Vir, pode vir, tá? Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé no encerramento deste culto. Culto abençoado, amém? Nem vou comentar, muito, já deu, está na hora. Pai querido, Pai celestial, em o santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por este culto maravilhoso que o Senhor falou conosco, Pai. O Senhor falou com cada um de nós, ó Pai, e nós aprendemos aqui, Pai, que para recebermos as tuas bênçãos, ó Pai, temos que ser obedientes à tua palavra, à tua vontade, ao teu querer, Pai. E temos que estar no centro da tua vontade, Pai. Oh Deus poderoso, temos que estar, Pai querido, aonde o Senhor quer que nós estejamos. Aí assim, Pai, se estivermos no meio de um buraco, como o pastor falou, mas o Senhor vai estar conosco, Pai. Se nós chorarmos, Teu Espírito Santo vai nos consolar, vai nos alegrar. Oh Pai, se estivermos felizes, é o Senhor que estará nos abençoando, Pai. Como o Senhor me disse há poucos domingos atrás, Pai, eu estava com um pastor, quando ele orava por um membro da igreja, e ele passou ali uma bênção, a bênção que ele recebeu, Pai, ele disse, a mesma bênção que eu tenho de Abraão, Isaac e Jacó, eu passo a este membro, a este homem. E eu estava ali junto e eu pensei, se eu recebesse uma oração dessa, oh Deus de poder, na mesma hora o Teu Espírito Santo falou comigo, mas você tem estado com ele, oh aleluia. Eu aprendi com isso, Pai, que se eu estou neste ministério a prosperidade, então a prosperidade me pertence, a bênção me pertence, a tua bênção pertence a cada um de nós, ó Pai, que estamos debaixo da autoridade do pastor Sandro, que o Senhor derrama chuvas de bênçãos torrenciais na vida dele e automaticamente para as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa essa semana, Pai, a semana de cada um, que nós venhamos ter uma semana próspera, uma semana abençoada por Ti, que haja muita saúde em nossas vidas, ó Pai, que nosso lar seja uma bênção nas Tuas santas e benditas mãos. Abençoa as nossas crianças, ó Pai, guarda-os, proteja-os de todo mal, Pai, livra-nos do ataque do inimigo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a cada um aqui, em nome de Jesus, amém. Queridos, levante as mãos, por gentileza.
que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as mais doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de nós, e todos dizem amém.